pessoal, eu já tentei aqui 4 vezes. A Isabel não tá vendo a chamada lá. Ô, Bel, assim tu me mata do... Cadê? O que tá acontecendo? Olá. Eu entrei 4 vezes aqui e eu acho que tu não tava conseguindo ver a tela, né? Foi Do... porque o teu ícone tava lá no último dos que tinham aqui em cima. Entendeu? Uhum. Ah, então foi por isso. Entrei Ai, 4 vezes. não te vi. Boa noite aí a todos. Sejam bem-vindos. A gente tá aqui para falar um pouco hoje sobre orações, sobre perdão, né, Bel? Isso. Para elevar a frequência de todo mundo aí, ajudar um pouco. Continuando um pouquinho do que a gente estava falando na outra live, né? A respeito de vibração, levar a vibração, baixar a vibração, que atrai o quê? Uhum. Né? Que atrai coisas negativas quando a gente está com a vibração baixa, quando a gente que atrai coisa positiva, quando a gente está com a vibração mais alta, né? E o que a gente deveria procurar fazer para manter a vibração alta e manter por mais tempo possível essa vibração para que a gente consiga utilizar a lei da atração a nosso favor, né? Aquela oração do sábado, Bel, que tu fez, aquela oração Ho'oponopono, Então, foi o Ho'oponopono, a oração divina, né? Aquela oração, ela fala muito a respeito de perdão, né? E a respeito de perdão, inclusive ancestral, né? Não só alguma coisa que você tenha feito mal para alguma pessoa, não só nessa vida, nas outras também. E não só você ter feito alguma coisa para alguém, como qualquer membro de sua família ter feito alguma coisa para qualquer outra pessoa, né? E que você pede perdão por você e pelos seus ancestrais também, né? isso é muito importante, né, Bel? Isso. E assim, é uma oração pequena, porém profunda, né? Se você realmente se colocar para fazer a interpretação do texto da oração, você vai ver o quão profunda ela é. E se você se propor a sentir essa oração, vai ser mais profunda ainda, né? Pois é. Cada frase, né, Bel, cada palavra ali tem um significado bem profundo. Seria Exato. muito interessante que quem tem problemas, quem está com problemas, quem é que não tem, né, Bel? Principalmente com familiares, com, em relacionamento, É, né? Olhar eu para não estava previsto de falar sobre a oração especificamente, mas agora eu me lembrei de uma coisa, vamos comentar a respeito. Essa oração, né, ela fala sobre essa parte aí mais textualizada, e no final ela diz as frases de efeito, vamos dizer assim, né, do Ho Oponopono, que é eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E que no início, tanto eu como outras pessoas que eu conheço também ficava pensando, eu vou pedir, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato para quem eu não gosto, para quem fez mal para mim, para quem, né? E como é difícil você rezar por outra pessoa que está até então te fazendo mal, entre aspas, né? Então, teve uma terapeuta, amiga minha, que disse assim: então não pense de você fazer uma oração para outra pessoa que você, entre aspas, não gosta. Faça ela para você, se perdoe, peça sinto muito a você que se deixou passar por essa situação, né? Porque a gente se permitiu também, né? Às vezes é uma coisa que não deveria te incomodar, te incomodou. E você pegou isso para você se né, e tá, intoxicou, né? é, Se intoxicou. tá ali segurando aquela panela quente para para se queimar, né? É outra historinha aí de um urso que ele queria comer, né, e tava com muita fome e ele pegou uma panela quente e aí ficou comendo e aí a parte boa é que ele tava comendo, a parte ruim é que ele tava se queimando. E aí ele tinha que escolher entre comer ou não comer, né? E ele Então,
Muita, E ele sentia que se soltasse, né, ele ia perder. muita gente acontece isso, de você tá se sentindo bem de uma certa forma, mas aquilo ali tá te fazendo mal de alguma forma também. Não só uma situação quanto uma pessoa, né? E a gente tem que realmente escolher, segura ou solta, né? Na verdade, você Sempre precisa. há uma escolha, né, Bel? Hã? Sempre haverá uma escolha. Exatamente, sempre haverá uma escolha. Então, eu acho que ficar segurando uma coisa que tá te machucando não é legal, né? Então, e a profundidade dessas frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. A proposta é fazer essa oração por. São quantas contas? 104 vezes, é? 108. 108 vezes. E quem faz essa oração é, não dá para explicar, né? Eu sei que eu, pelo menos, comecei a fazer, não vamos dizer, não acreditando muito nela, né? Comecei a fazer repetindo, repetindo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sinto muito. Tem uma hora que você parece que de tanto repetir, ela consegue entrar no seu subconsciente e você começa a entender coisas que você não estava entendendo antes, né? No começo fica automático, né, Bel? Como se fosse uma coisa automática. Vai, depois. É como se você entrasse num campo assim energético, você. Opa! Aí cada frase, cada palavra começa a fazer sentido. E Começa você começa a encaixar ela onde tem que ser encaixada, né? exatamente. Então, é um convite, né, para quem está aqui e para os seus amigos e familiares, vocês também comentarem a respeito, de tentar fazer, né, essa oração aí pelas 108 contas, né, e ver e perceber o que é que vocês sentem a respeito disso, né? Bel, a história lá, que foi feita lá naquele presídio, eu não sei, foi em algum lugar da Ásia, tu já viu falar aquela Sim, história, né? Que ele conseguiu modificar, né, todos os prisioneiros de alta periculosidade, né? Quer dizer, só para ele não foi falar, depois se tu tiver com ela bem fresquinha, tu fala. Ele não foi falar com os prisioneiros, ele simplesmente pegou o nome de cada um, colocou a mão em cima e começou, né? E mudou toda a história, né? Pois é, para a gente entender o poder da oração, né? Que a gente pensa que não faz efeito, mas que tem um grande efeito, não só para as pessoas que estão perto de você, que você conhece, que você está vendo, quanto as pessoas que estão longe, do outro lado do mundo, que você faz uma oração e a pessoa melhora a vibração, melhora de uma doença, né? Melhora de um comportamento, porque tem quantas e quantas pessoas que, infelizmente, têm um comportamento que prejudica a família. Né? Não vou entrar nos exemplos, não, Quem mas. nunca? Né? Quem não tem, né, Bel? Agora, isso é tão primordial e eu vou dizer, eu acho que eu vou desencarnar falando isso o tempo todo. Se você para e entende que tudo é energia, você entende o poder da oração. Né? Exatamente. É você se permitir a compreender, querer entender, tudo bem que você não entenda, né? Como a gente também um dia não entendia. E a ideia dessa conversa aqui é isso aí, é que a gente comece do começo para que vocês entendam que ninguém começou já sabendo de tudo, né? E nem a gente sabe de tudo, e quanto mais a gente estuda, a gente sabe que mais tem para estudar, né? É um assunto infinito, infindável. Até porque são coisas que é mais de sentir do que de falar, né? E assim, pessoal, para quem está vendo, quem vai ver esse conteúdo, eu e a Isabel, a gente já está nisso aí há um bom tempo, nesses estudos e ativando memórias, né, Bel, numa caixa, a gente sempre precisa estar escutando essas pessoas. Para quem nos conhece, vai pensar assim, nossa, elas estão falando bobagem, diante do que a gente já fala, né, Bel, diante do trabalho que a gente já vem desenvolvendo há muito tempo. Mas, assim, a gente quer justamente fazer, começar pelo ABC, né? Trazer alguns tópicos, despertar essa curiosidade nas pessoas para que elas vão pesquisar sobre aqueles tópicos que a gente está falando. Exatamente. Agora, se as pessoas que estão vendo essa live, que vão ver, se elas sentirem no coração, eu queria fazer uma pergunta, solta a pergunta, manda um comentário, né, Bel? A gente vai explicar. A gente está tentando trazer um ABC, só que a gente quer trazer assuntos bem profundos, né, Bel?
A gente começa falando de energia, a gente começa explicando somente para as pessoas entenderem, e depois a gente vai desenvolver uma série de outros temas, que é nosso intuito aqui é esse. Exato. Inclusive, tem novidade, né, Bel? Um novo grupo. Às vezes eu vou montar um grupo de WhatsApp para Mas, ficar dando, né, mensagens motivacionais, divulgando alguns trabalhos nossos também. Quem quiser participar, entra aqui no direct, o meu da Virgínia, e coloca o número de vocês do WhatsApp para a gente poder adicionar no grupo, tá? esses trabalhos são trabalhos que a gente faz, dá curso tanto presencial quanto no online, né, Bel? A gente também atende individualmente, a gente também faz eventos, então, é muita coisa. E vocês estando dentro desses grupos de WhatsApp, vocês vão ter como é que eu vou falar? Vai estar mais perto, né, Bel? E a gente também faz trabalhos coletivos dentro do WhatsApp, né? Uhum. Oração, meditação, mesas coletivas, né, Bel? É muita coisa que a gente faz, então vale muito a pena participar desse grupo do Limpezas WhatsApp. energéticas, Hum? limpezas energéticas, limpeza Uhum. de mente. Ativação da prosperidade, da energia do dinheiro, né, Bel? A gente também Sim, pode trazer isso. A gente vai trazer todos esses temas, só que assim, aqui nas lives, principalmente aqui no Instagram, a gente também vai tentar jogar todo esse conteúdo no YouTube e a gente está falando sobre tópicos que a gente sabe que cada pequeno ponto que a gente está falando aqui, existe um tema avassalador atrás disso, né, Bel? Não né? pensem que a gente está falando isso porque a gente se limita a esse conteúdo que a gente está lançando, não é isso. Tem muitas Exato. questões. É somente uma semente jogada, né, Bel? A gente está jogando uma sementinha aí para que ela germine depois. E assim, quer dizer que a gente não é dona da verdade, não, que vocês só pesquisam a respeito, a gente só quer despertar a curiosidade. Vocês, com certeza, o bom e o ideal é ouvir desses assuntos de outras pessoas, até para fazer as comparações, para vocês chegarem num denominador comum que faça sentido para você, né? Também. Porque a gente O ideal, né? também passa por isso, né? A gente não segue só uma pessoa, a gente segue várias pessoas e as vivências do nosso dia a dia também complementa, né? A questão de a gente acreditar ou não acreditar. A gente vai pegando pontos, né, Bel? De modo geral, a gente vai pegando pontos aqui, pontos ali, sentindo no coração muitas coisas. Por exemplo, eu posso falar que eu comecei o canal, acho, final de 2019, e se eu for olhar meus vídeos, meus primeiros vídeos, eu já não me identifico ali. Né? Não me identifico, muita Tá coisa eu não me sempre identifico. evoluindo, sempre crescendo, abrindo ciclos e fechando ciclos, né? Coisas que a gente gostava, a gente deixa de gostar, a gente gosta de balada, de noitada, de carnaval, de não sei o quê, e depois as coisas vão começando a ficar sem sentido, né? Eu Eu, por gostava exemplo, muito disso, né, Bel? não, eu brinquei carnaval 3 anos da minha vida. Enjoei de uma forma. Eu já, no segundo, no terceiro, eu já não queria mais ir, porque eu já não era eu. Entendeu? Beber, nunca bebi, inclusive colocar a coisa que eu esqueci de falar na outra live, né? Que não sou de beber, não gosto de beber, né? E eu ia acompanhando amigos, namorado, noivo, marido, enfim, para passar a noite, né? Vamos dizer assim, fora um barzinho, essas coisas. No outro dia eu tava morta, sabe o que é morta, destruída, sem energia. Parecia que eu tinha bebido todas. Os sintomas que eu tinha, nunca fiquei de ressaca, mas quando eu conversei com algumas pessoas, disseram: ah, parece até que tá de ressaca. Então, eu nunca nem bebi para estar de ressaca. E para a gente entender como esses fluidos alcoólicos, eles atuam dependendo da sua mediunidade, né? Coisa que a gente nem sempre nasce sabendo que tem, né? E eu sempre tive uma mediunidade e não reconhecia isso, né? E sentia várias coisas em ambientes, com pessoas e tudo mais, não sabia o que era, né? E hoje em dia fica mais fácil, mais prático, até de evitar alguns lugares, algumas pessoas, para que eu não fique me sentindo tão mal. Pegando esse ponto, Bel, para as pessoas entenderem assim da forma na vida delas também, né? Que algumas saiam, outras não.
Muitas vezes você chega perto de uma pessoa, você dá um aperto de mão ou um abraço, isso muito no trabalho, no âmbito familiar. Nossa, vi fulano hoje, nossa, meu Deus, passei por ciclano hoje. Parece que acabou com o teu dia, né? Então, assim, além das histórias passadas que muitas vezes a gente tem, às vezes nem é nenhum tipo de história lá do passado. Isso é porque pode ser trilhões de coisas. Mas dentro desse ponto aí especificamente, pode ser o seguinte: fulano está energeticamente carregado, como as Legal. pessoas falam, né? E você simplesmente, muitas vezes, é sugado, né? Sua energia é sugada e você se sente fraco, você se sente mal, e a gente vai falando isso, a gente tem assim, um leque de possibilidades de falar sobre isso, né, Bel? A gente se limita É, a falar sobre a questão energética. Muitas vezes você passa em algum lugar, sei lá, ali à noite aconteceu algo fora da realidade humana, né, da realidade física humana, e às vezes você passou por algum lugar onde ali foi manipulado energias contrárias à luz, eu acho que as pessoas já entenderam o que eu quero dizer com isso, em lugares que são cruzados, né, muitas vezes também, e a pessoa passa ali, puxou alguma energia negativa, está no campo dela, chega perto de alguém que está com a meninidade aflorada e vamos lá. E você se sente sugado. No outro dia você não sabe por que você está naquela ressaca. Ou então, eu não sei o que eu tenho, eu fui no médico, o médico olhou, está tudo normal, taxa normal, dor de tudo bem. cabeça, tô tonta, né? E de repente você está lá sendo estudado energeticamente. Né? Uhum. Pois é. Então, para quem não assistiu a outra live, só recapitulando aqui rapidinho a questão de manutenção de energia positiva, né? Vamos dizer assim, de vibração. A gente comentou de não evitar, né? Se puder evitar o máximo possível, não reclamar, não julgar, não se comparar, né? Esses três tópicos aqui são super pesados energeticamente, voltado para o lado negativo da coisa, né? Que reclamar, quanto mais você repete, Reclamar, reclamar duas vezes, falar isso, né? você chama mais daquilo para você, né? E quando a gente reclama, a gente não reclama para uma pessoa, a gente tá tão irritado que a gente sai replicando isso. Fala para um, fala para outro, fala para outro, fala para outro, até a gente se sentir aliviado de tanto falar. Mas aí a gente já jogou o universo, né? A gente já jogou o universo, já compôs aquela forma de pensamento, né? Que aí já é outra coisa E aí a para falar. linha, é que cada ponto desse aí, gente, se deixar, a gente passa um dia ou mais, a gente tenta se frear, né, Bel? Que é É, muitas questões. então, E por a isso energia que a aí gente está de querendo que vocês deixem comentários, né? Tipo assim, eu quero que vocês falem sobre tal tema, eu quero que vocês tragam essa pauta, enfim. Então, porque é muita coisa que a gente tem para falar, mas a gente tem que ser aos poucos, né? é, então, essa energia também do não do julgar, né? A gente não sabe que as pessoas viveram, passaram, que quando a gente olha uma pessoa bonitinha, arrumada, aquela modelo perfeita, e também quando um homem tá, né? A gente olha assim, filho de papai, filho de mamãe, nunca sofreu na vida. Todo mundo já sofreu na vida, gente. Quem não sofreu vai sofrer. A gente tá aqui para isso, para aprender com os nossos problemas, com os nossos sofrimentos, com os nossos relacionamentos. Então, não tem bom para ninguém, entendeu? Ninguém tem essa vida perfeita e até quem tem a vida perfeita não é perfeita, né? Porque É tá de aí, glória. tem muito dinheiro, tem emprego, tem família, tem tudo, tá se matando. Então, vai saber lá o que é que tá passando dentro da cabeça de cada um. Todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo e pior é que eu acho que é da natureza humana a gente ficar caçando problema, né? Para poder se preocupar. E a gente tem que se policiar para não cair nessa armadilha, né? Tem uma frase bem chata que eu falo aqui do pessoal em casa, e o pessoal que eu atendo também, é o seguinte: cuidado, quando tudo está ruim, tudo ainda pode piorar, né? De acordo com a energia que você ainda vai procurar para jogar aí dentro desse balaio. E lida com aquela questão da mente. A mente mente, né? E quanto mais a gente alimenta a mente de algum assunto, mais ele se replica. A gente tem esse pensamento cíclico.
Então, o que é que a gente vê mais no nosso dia a dia? Não é coisa boa o dia inteiro, né? Tá assistindo telejornal, tá assistindo não sei o que, tá assistindo não sei o que lá, vê a violência do dia a dia, vê não sei o que lá, 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 lá. Então, eu não fico procurando não saber, inclusive escuto de, você tem que se antenar, você tem que se atualizar, não sei o que, mas me atualizar é ficar morrendo de medo, entendeu? Porque teve assalto não sei aonde, teve não sei o que lá, matou não sei da onde, e eu fico com medo de sair na rua já. E medo já não é uma vibração legal, né? É uma vibração super baixa e que a gente não precisa ter medo, né? Quem tá com a luz é protegido, é guiado, é orientado e a intuição serve para isso, né? É para a gente se alinhar e ouvir a nossa intuição, escutar e que vai dar certo, né? E estar sempre alinhado com o bem, né? Fazer suas orações, fazer sua limpeza mental, né? Através das orações, através das meditações, através de umas leituras boas, né? Justamente entrar em grupos que falem de palavras positivas, motivacionais. Também precisa ser buscado, entendeu? Não é assim, vou esperar cair do céu uma mensagem motivacional, oração, uma palavra boa que anime meu dia. Não vai De acontecer. alguém para salvar o meu dia, né? Não vai acontecer, tá certo? A gente tá aqui nesse mundo de provas e expiação. Então, vai toda hora estar sendo cutucado com coisa mais ruim do que boa, entendeu? E, na verdade, o papel da gente é procurar coisa boa. Não é esperar a coisa boa cair no céu, não, né? É buscar. E quando você busca, é que o universo entende que você quer uma coisa boa para sua vida. E dentro de tudo isso aí, o que tu falou no princípio é o primordial, né? Não reclamar, né? É. E o reclamar é clamar, clamar, clamar mais e mais vezes. É A complexo. questão do não se comparar também, né? A gente se compara demais. Tem mais dinheiro, fulaninha ou fulaninho tem um carro melhor, uma casa melhor, come melhor, viaja muito, e nananã. E essas redes sociais, elas são uma faca de dois gumes, né? Porque você tanto pode buscar coisas boas, quanto cair na armadilha de ficar na comparação, De né? ficar De ficar aceitando as mentiras, né, Bel? ficar só observando a vida alheia, né? E assim, o que alimenta você não é o outro, o que alimenta você é você mesmo. Então, você que tem que se autoconhecer, né? Estudar, se melhorar, sem olhar para o outro, porque cada um tem a sua missão e nem todo mundo vai trilhar o mesmo caminho, não, entendeu? Todo mundo é diferente, todo mundo tem pensamentos diferentes, educações diferentes, tanta coisa e a gente tem que aprender a viver com as diferenças. Não é todo mundo igual, né? Se fosse todo mundo igual, ninguém evoluía e ninguém aprendia nada. Né? Não, digo, até a própria mão é tudo diferente, né? Exatamente, um lado do rosto meu olho é menor do que o outro, a minha Vamos sobrancelha é comparar. mais alta do que a outra, e assim vai, entendeu? Não tem como, não tem como. O casamento é uma coisa que eu acho incrível quando dá certo, né? Porque pegar duas pessoas que foram criadas com pai e mãe diferentes, com família diferente, com educação diferente, com colégio diferente e consegue dar certo, o menino é Um digno de palma. exercício de tolerância, acima de tudo, um exercício de Respeito, tolerância. né? Aprender a respeitar não E só quando a você, gente, como o outro. quando a gente consegue passar vários anos ou décadas, aí você é PhD no tema, foi sua universidade, sua pós, seu doutorado. Exatamente. E a gente e os relacionamentos também, né? Servem de grandes aprendizados. Tanto a gente aprende quando a gente está sozinho, quanto a gente aprende quando está com alguém, né? Aprende a estar com alguém quando a gente respeita o espaço do outro, se respeita, né? Quando a gente não é só, eu não quero que você não vá pro futebol, eu não quero você usando essa roupa, eu não quero você saia não sei de onde pra festa, não sei quem, não sei, vai voltar a tal hora. Ai, meu Deus, é muito controle, não é mesmo? Muito bom. Muito controle. E aí essa vida
controlada, assim, se você parar para raciocinar, você vê que tá sufocando o outro. E acaba não dando certo, né? Depois tu tá reclamando porque o relacionamento não deu certo, porque eu amo tanto, porque não tem amor que dure num sufoco, né? De estar toda hora apertando o outro, querendo saber, deixando o outro não evoluir. Não quero que você estude, não quero que você trabalhe, não quero que você não sei o quê, não quero que. Eita! Aí depois, quando a mulher tá toda apegada, geralmente acontece com mulher, mas com homem também, né? Quando a pessoa tá toda apegada porque não tem nada na vida, porque tudo foi afastado, só tem você, aí vira louca da ciumenta, aí é porque é doida. É porque é ciumenta demais. É porque a gente Sim, dividir as atenções, né? A vida é feita de várias coisas, não é feita de uma coisa só, não, né? Você tem que dividir seu tempo com o trabalho, com seus estudos, com o lazer, com a pessoa que você ama, com seus filhos, com sua casa, suas roupas, enfim, as coisas que você gosta de fazer. E a gente tem que respeitar o espaço do outro. Eita, agora quem falou demais foi eu. Bel, É porque quem passou por isso tem muito não, para falar sobre isso, né? não, Que a não. pimenta era eu, viu? Tocou nesse assunto e eu aqui só olhando os decretos da mesa, pensando assim, eu preciso fazer uma sessão para Bel. Tem muita coisa para curar. Divórcio energético aí pra mim. Eu acho que a Não, minha mas amiga está graças a precisando de Deus, ajuda. graças a Deus, eu superei essa fase ciumenta. Espero que nunca mais aconteça de acontecer novamente, né? Mas enfim. E agora vamos falar da parte boa, né? De manter uma boa vibração, né? Que a gente aprender a se policiar, né? E a partir do momento que você trabalha e se não reclamar, não julgar e não comparar, a gente aprende finalmente a perdoar. Perdoar de verdade, não é perdoar, eu te perdoo, que nem o obrigado e o agradecer, né? Eu te perdoo da boca para fora, né? Mas eu não te perdoo da boca para dentro. Perdoar realmente, vamos dizer que esquecer praticamente, né? Do que a pessoa realmente fez, dar mais a segunda chance para que a pessoa mostre que realmente mudou, né? Que na verdade, às vezes nem é a pessoa que tem que mudar, que tem que mudar é você, né? Tem mais tolerância. Se aquela situação ou pessoa contribui para sua vida, insista naquela situação ou pessoa. Se ela não contribui, se afaste. É simples assim. Então o trabalho do perdão é muito voltado para nós, porque a gente diz tanto, né? A gente não tem que perdoar o outro, a gente tem que se perdoar. É tão difícil entender isso, né? Para quem foi magoado, é muito difícil entender isso. Né? Eu tô aqui, eu tô aqui sem perceber que eu tô cometendo aquele meu vício horrível, né? Quando eu tô fazendo sessão, cheirando meus óleos essenciais. Cheira aí. Gente, é menta, tá? Por conta do ar, eu vou começar doendo um pouco, mas só por isso. Então, sim, voltando, recapitulando, o não reclamar, não julgar e o não comparar ajuda muito a você perdoar. Muito. Agora não é da boca para fora, não, é no sentimento, tá certo? É o nível mais profundo que aí cada um precisa se trabalhar, né? E depois disso, o agradecer também fica facinho, né, de acontecer, porque você começa a ser uma pessoa mais empática, tem um olhar diferente, né, de mais cuidado com as pessoas, você acaba se transformando na pessoa mais gentil, né. Na verdade, você se torna uma pessoa mais amorosa, né, não só com os outros, como com você também, que na verdade você primeiro precisa se cuidar, porque depois que você estiver bem é que você vai cuidar do outro. Nesse momento você tem que ser egoísta, né, bem egoísta, né? Pouco egoísta, não é muito egoísta, porque eu tenho muito essa coisa de cuidar do outro. Cuidar do outro, meu signo é câncer, então eu sou a mãe de todos, né? Então, e eu acabo esquecendo de mim. E isso daí me fez muito mal durante muito tempo da minha vida, né? Foi uma sofrência só. Deve ter muitas casas em Libra, né? Porque Libra é o signo que olha para o outro também. É,
entendeu? E aí, para eu compreender isso, foram alguns anos convivendo comigo, olhando pro meu umbigo, olhando para mim, e descobri que eu tenho que ser mais egoísta, né? E na minha cabeça eu achava que egoísmo era uma coisa ruim. Mas nesse sentido do egoísmo, é uma coisa boa. O egoísmo de você querer se cuidar, de você se olhar, de você se perceber, de você se entender enquanto pessoa, enquanto indivíduo, o que é que eu. É aquela de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu sou, entendeu? E esse ser que habita aqui, né? Depois que você desvenda você, aí você vai tentar desvendar o outro. Mas, né? Querer ajudar todo mundo e E não se é, Isabel, ajudar, vai dar em nada, hein? Vou logo avisando. Aquela pergunta que tu corre dela, que todo mundo corre quando eu faço. Quem é você? Aí a pessoa, meu nome é fulano de tal. Não, quem é esse ser que habita aí? Ave Vou te Maria. jogar essa aqui É um agora. olhar para Ai, dentro forçado. Olhar para dentro forçado, né? Pois é. Enfim, se perguntar, nem, não é todo mundo que consegue se olhar no espelho, né? E não é todo mundo também que consegue ficar consigo mesma, né? Eu conheço pessoas que não gostam de ficar sozinha, né? Não gosta de... Eu não sei se sente solidão, mas dá para perceber que se incomoda com a própria companhia, entendeu? E aí é uma coisa bem complicada, porque para você evoluir, você tem que gostar de estar com você. Você precisa aprender a ter essa solitude, entendeu? Porque você precisa refletir, você precisa parar, entender o que foi que eu fiz no dia, o que foi que eu fiz de bom para mim, para os outros, o que foi que eu fiz de ruim para mim, para os outros, porque fulaninha tá olhando assim para mim, porque fulaninha tá tão legal assim comigo. E você vai se percebendo, né? Se olhando e não deixa aquela coisa, deixa a vida me levar, né? É uma coisa mais, não eu vou dizer controlada, mas eu vou dizer que é uma coisa mais perceptiva mesmo, né? E você vai fazendo a sua plantação diária, né? Porque a plantação, como é a frase? A colheita é obrigatória, a plantação não é necessária. Enfim, a gente acaba plantando alguma coisa, né? E a colheita é obrigatória de verdade. Então, se você perceber que você fez mais coisa ruim do que coisa boa e depois tá plantando, tá recebendo, tá colhendo a coisa ruim, então não reclame, né? Então é bom a gente estar de olho aí no que a gente tá plantando para a gente poder saber o que a gente vai colher. Ô, Bel, essa questão que tu falou a princípio é do perdão. Eu talvez algumas pessoas entrem em ressonância com isso que eu vou falar. Tu também talvez entre. Eu sempre falo, né, desses mais de 10 anos aí que eu estou atuando na área das terapias holísticas, espirituais, quânticas, vibracionais, multidimensionais, nem sei mais o que é. Eu nem sei mais onde é que eu estou. Mas eu sempre falo para as pessoas o seguinte: a base de tudo, perdão. Auto-perdão e perdoar. Porque você percebe que é igual aquela história que a gente estava falando a princípio. Quando a gente faz aqueles trabalhos coletivos, né? É só um pontinho. Eu quero deixar de falar que eu estou empolgada em falar. E, por exemplo, a pessoa chega e fala assim: ah, mas está tudo bem na minha vida, meu problema é só o relacionamento. Ou está tudo bem na minha vida, meu problema é só financeiro. Aí, Virginia, eu queria que você mexesse com isso. É só um exemplo meu, né, Bel? Aí tu trabalha nisso aí. Aí, então, o que é que acontece? Pessoal, mas às vezes, essa questão está bloqueada porque eu preciso olhar para trás. Às vezes, o financeiro, o relacionamento está bloqueado porque eu preciso olhar para minha mãe, preciso olhar para o meu pai, preciso olhar para meus antepassados, preciso olhar para algum trauma que eu tive desde o ventre da minha mãe. Eu preciso olhar, às vezes, para questões que eu, anos-luz, achava que não tinha nada a ver com aquilo que eu estou vivendo. Então, por exemplo, se a gente chega, vou falar sobre dinheiro. É porque o que mais as pessoas querem saber é dinheiro e relacionamento. Só que, às vezes, a gente chega lá, vamos lá, baixando barreiras, né, Bel? Vamos no Axis de Bel.
Então, você começa a ver e, às vezes, a pessoa está validando algo lá do passado, ou então está validando aquilo que ela escutou quando era criança, e o dinheiro é sujo, isso, e tantas questões. Então, você acaba percebendo que, ao falar do dinheiro, você vai falar da vida da pessoa desde os primórdios. E não fica naquele ponto. E eu nem sei porque chegou essa informação e eu vi falar isso aqui. Não sei se faz sentido com o que tu estava falando. Mas, e você percebe que dentro disso aí, quando você começa a desfragmentar tudo isso aí, você percebe que nesse percurso faltou receber e dar muito perdão sobre muitas questões. Né? Talvez tenha ficado um pouco complexo para as pessoas entenderem, mas Bel está aqui para explicar. Mas é isso mesmo, é porque a gente são coisas, como eu digo, né? O mundo invisível é muito maior que o visível. Então a gente precisa entender um pouquinho desse mundo invisível para entender o impacto que ela tem na vida da gente, material, física, enfim, né? Não só de relacionamento, quanto financeiro e tudo mais, né? Quem trata muito dessa parte assim de pai e mãe, que eu ouço muito falar também é a constelação, né? Minha Familiar. situação, sim. Que muita trava financeira também vem dessa questão dos relacionamentos com o pai e com a mãe, principalmente com o pai, eu acho, né? O pai é o que produz, a mãe é a que acho que Então, guarda. são linhas, né? Porque, assim, tem algum grupo de estudiosos que falam que a mãe é o que faz ela continuar recebendo dinheiro, outros falam que é o pai. Então, assim, eu costumo eu também, né, vamos dizer assim, sou consteladora, mas não da forma tradicional. Eu Sim. trago muito essas questões para a mesa, né? Eu olho lá, começo a ver onde estão os bloqueios e trazer, começar a soltar isso Uhum. com outras ferramentas, mas respeitando também toda a base, né, da questão da constelação familiar. Observar qual é a sua posição, se o mais velho ou o mais novo, olhar onde é que você está, olhar até onde você está pegando a responsabilidade para você. Se eu assumir, vinha mais nova, depois que eu entendi isso, meus irmãos que se ferrou comigo, porque eu disse assim, olha, é com vocês. A pessoa é nova, né? Então, É, vocês que estão à minha frente. A falta de vocês é que eu vou lá e faço a ação. E a gente faz muitas vezes tudo o contrário, né? Pelo fato da gente reconhecer que a gente tem determinada força em determinado tema, a gente é aquela que vai na ação. E muitas vezes a gente atropela as hierarquias, né? Todo como é que eu vou falar? Toda uma energia, todo um clã. É muito. A exato. gente sendo a ponta da rama, a gente tem outras obrigações profundas de soltar laços de dor para jogar ali para os nossos descendentes, e aí vai. Nossa, questão é bem, Bem bem profunda para variar, uhum, interessante também para ser trabalhado, né? uhum. E assim, e a gente entender que a gente veio aqui também para para servir, né? De contribuição, é aquela coisa amar ao próximo, que é uma coisa tão difícil, tão complicada do pessoal entender, né? É Mas complicado, Bel, é complicado porque muitas vezes você não, você acha que você se ama, e você ainda não se ama. Você acha também que tem, você está aqui, né? Às na vezes verdade, você você não não se consiga ama, amar o outro. você não se respeita e muita gente tá aí ansiosa e depressiva por causa disso, que não entende que não se ama, né? É. Você, por exemplo, você anda e você, estou falando da minha vida, da tua vida, do geral. E você conhece pessoas que falam assim, pessoas que não estou reclamando nem falando de religião, mas, por exemplo, pessoas que levantam muito a placa da sua religião, da sua que seja. Olha, eu tô e está reclamando, tá envolvida com toda essa questão aí que tu estava falando. Só que quando eu não me amo e quando eu não consigo me perdoar, é como se eu tivesse uma falha aí no meu campo mental. Em que sentido? Como é que eu posso não me amar se eu sou criação perfeita? Uhum. Tu percebe que, por exemplo, na mesa, né, nessa sessão das mesas que a gente faz, todo decreto começa com eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe. Então, eu tenho que me afirmar em quem eu sou. Eu sou um ser de luz. Eu estou aqui, mas dentro de mim habita uma célula divina. Sim. Então, como é que eu posso não me amar? Como é
é que eu posso não me respeitar? Aí dentro dessa mesma questão vem aquelas questões de como é que eu posso deteriorar meu corpo sobre várias, né? Como é que eu posso colocar o lixo aqui, o lixo aqui, o lixo aqui, se aqui dentro habita Deus em ação em mim? Então, Exatamente. são consciências que elas começam a ser, como é que vocês falam, vocês que são muito antenados na internet, downloads, não sei, né? Começa. Ser desbloqueadas, a receber os downloads, né? Então, Que também tem isso. Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você vai desbloqueando algumas informações, né? E você vai compreendendo mais coisas, né? Que é o que eu chamo de download de informação, e a né? gente, dentro disso aí também, tem as questões dos, não é o tema dessa live, mas é uma coisa que a gente vai falar depois, tem muito a ver também com as questões dos implantes e os chips, né, Bel? Que a gente vai recebendo durante a programação da vida, né? É. Aí, só para dar um exemplo mais prático, para vocês conseguirem entender, eu sou uma pessoa muito tímida, mas quem me conhece não acha que eu sou. Porque eu sou muito risonha, porque eu sou muito, assim, né? Com pequenos públicos, eu me sinto melhor do que com grandes públicos, né? É aquela coisa de você achar que a pessoa tá te julgando, tá olhando, tá julgando, tá, que ela tá falando bem, que ela tá falando mal, que ela tá vestida como, que ela tá não sei o que lá, e tem hora que dá aquela trava, assim, né? E hoje, pra gente estar aqui, né, eu não sei nem explicar por quê, né? Porque com certeza eu recebi algum download de não me sentir mais dessa forma. Porque eu não tô nem um pouquinho envergonhada, nem um pouquinho incomodada hoje. Mas a minha vida toda eu sempre me senti tanto envergonhada, como acanhada, como achar que não vou me esquecer do que vou falar, né? E no entanto, aqui a gente Tá leve, estuda o que né, Bel? falar, né? Já vem estudando a vida toda, mas a gente não vai, vamos estudar o que é que a gente vai dizer hoje. A gente diz aí qual é o assunto e a gente tá só discorrendo o assunto, A de gente acordo nem com se o que vai. prepara, né, Bel? A gente, tipo assim, a gente, vamos falar tal coisa hoje e pronto, É. né? Começa a falar. Então, A gente só tem cuidado para falar um pouco, porque assim, se deixar cada ponto desse, volto a dizer, a gente vai muito a fundo e a gente entende que as pessoas ainda estão, algumas pessoas que estão aqui ainda estão conhecendo isso aí, né? Então a gente fica nos tópicos, mas se deixar eu e a Isabel, cada ponto desse aí a gente vai para dias, né, Bel? pois, né? Mas Várias. tá leve porque é missão, né, Bel? É, com certeza. Tá leve Muito porque tranquilo, é missão. né? Então, a gente entrou, acho que 18h30 mais ou menos. Aí, você quer fazer a ativação agora? Quer que eu faça a oração primeiro? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu e quem estiver assistindo e quem quiser comentar. Vocês preferem que a gente faça um decreto de perdão ou Pra gente trabalhar um, dentro de. ou um decreto de consciência? Decreto de Eita, perdão ou um decreto de aí consciência? você fica na dúvida, né? Eu já ia escrever aqui a minha opinião aqui. Porque, assim, Dois. na verdade, eu vou trazer, né, Bel, sempre que possível for, eu vou trazer alguns decretos da mesa, que são centenas, né? Que a gente tem como ajudar muito aqui nesses momentos, trazendo esses decretos, porque esses decretos eles são ativados através de mandalas, que são geometrias sagradas, e elas mexem muito com o nosso inconsciente. Tá? Tudo aqui está bem ancorado na luz. Decreto de consciência, Michel falou. Bel, cadê? Bel. Eu tô aqui. Eu tô escrevendo aqui que eu quero o decreto de perdão. E aí, pessoal, de consciência, de perdão, posso fazer os dois. De consciência, Michel disse de novo, de Pronto, consciência. tá vendo? Vai ser os dois. Porque uma quer uma coisa, a outra quer outra coisa. Inclusive, minha amiga Michele Reis, muito obrigada por estar participando, querida. Seja bem-vinda, Michelle. E aí, Ever, decreto de perdão ou decreto de consciência? Os dois, né, Bel? Bônus. Não vai fazer meme, não vai entronchar os olhos, tá? Eu já tô meme aí, tantos cantos, eu não tô nem aí com isso. A minha vida é entronchar esses olhos.
Enfim, esse decreto de perdão é um decreto da mesa multidimensional arturiana e, a princípio, quando eu falar ele, talvez nada faça sentido. Vocês podem voltar o vídeo depois e escreverem, voltar o vídeo depois e tentarem sentir. Sempre que eu falar eu sou eu e é vocês. O eu sou, acho que aqui as pessoas que estão assistindo já entenderam o que é o eu sou. Quando eu falo Gaia, tem muita gente que ainda não entende, né? Gaia é mãe terra. Quando eu falo energia crística, é energia de Cristo, energia crística planetária, né? Porque, assim, tem algumas palavras que ficam perdidas na consciência, mas vamos lá. Posso começar? Pode. Deixa eu dar parabéns para Ebert, que ele disse que consegue dar perdão. Parabéns. Eu não consigo dar perdão, de favor, eu vou bater Não, nele. não consigo, pois vamos aprender agora, Ebert. Eu não ouvi o não ali, Você apagadinho. consegue sim, você consegue sim. Vamos trabalhar agora, Ebert. Bora lá, coloquei aqui Alfazema. uma alfazema, né? Eu já sabe. Quem Vamos lá, pessoal. puder também, coloca um perfuminho aí para atrair coisas Consegue sim, boas. fecha o olho. É bem sério isso, tá, gente? Pode parecer uma coisa bem superficial, mas se vocês se abrirem a receber, isso pode trazer uma grande contribuição. O decreto, ele é pequeno, mas eu vou tentar dar uma incrementada, tá? Ele segue com a mandala. Olha, trouxe... Minho quer Ele vai dar um reiki, né? Um reiki aí dos rancores, dos seres de Sírios, né? Vamos lá. Fecha o olho, respira fundo. A base de toda a cura, gente, em todos os aspectos, em toda a nossa evolução, é o perdão. É o entendimento de quem eu sou. Então, respirem fundo, fechem os olhos. Em nome de Deus Pai e Mãe, em nome de Deus Filho e Deus Espírito Santo, Mestre Jesus. Eu, assim, reconhecida nesta encarnação como, cada um fala o seu nome, dentro do seu ser. Eu declaro que eu sou um ser de luz, eu sou um ser divino, e peço a mim mesmo perdão por todo o mal que eu causei a mim, aos outros e a Gaia. Com este desatamento, trago liberdade, paz, poder e nova vida. Eu bendigo toda a criação do universo inteiro com as minhas 12 chamas sagradas da pétala do coração. Eu sou um ser de luz, porque eu sou criação divina. Eu sou um ser que, nesse momento, me conecto a todas as memórias de dor que eu trago desde o meu princípio aqui na Terra. Tudo que está de forma consciente e inconsciente, tudo que ainda reverbera em todos os meus átomos, moléculas, células, em todos os meus corpos energéticos, multidimensionais, espirituais, mentais, emocionais, físicos, consciência, cada um com um nome. Dentro de mim, dentro do meu DNA energético, dentro do meu DNA sanguíneo, eu trago memórias de dor que eu compartilho comigo mesmo. E me perdoo nesse momento, porque desde esse momento em diante, eu ativo uma consciência que antes eu não tinha. Me machuquei muito. Nesse momento, talvez eu não tenha consciência de quantas dores eu causei aqui em mim, mas elas estão guardadas. Elas ainda estão reverberando. Mas eu libero o perdão. Em nome da Santíssima Trindade. Com essa mesma amorosidade que eu me perdoo, eu olho para os outros e entendo que cada um está no seu processo evolutivo. Portanto, o que muitas pessoas fizeram, que eu julguei como imperdoável, talvez se eu tivesse no lugar delas, eu tivesse agido
de forma bem pior. Então, com essa mesma amorosidade que eu peço ao universo e ao Criador que tudo é, que me perdoe pelo mal que eu causei a mim, eu também libero esse perdão a todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, me trouxeram dor ou ativaram dores ou traumas que eu tinha no passado. Peço perdão também à Mãe Natureza, a Gaia, por todas as formas de atrocidade que eu possa ter cometido de forma direta ou indireta. E com este pedido verdadeiro, eu peço o desatamento de todos os nós que me unia, as dores que eu trazia aqui dentro da minha alma. Desatando todos esses nós e me caminhando para uma liberdade perfeita e uma paz. E que essa paz me traga uma nova jornada, uma nova vida. E que verdadeiramente eu possa vibrar com a criação do cosmos, do universo. E eu bendigo toda a criação do universo inteiro com as minhas 12 chamas sagradas da pétala do coração. Porque eu sou um ser de luz, eu sou um ser divino, e tudo que vibra fora da barreira da luz está cancelado, cancelado e cancelado. Está cancelado, cancelado e cancelado. Está cancelado, cancelado e cancelado. Em nome de Deus, Pai e Mãe, em nome de Deus, Filho, Deus Espírito Santo, Mestre Jesus, eu peço a ativação de uma consciência onde de agora em diante eu jamais volte a me ver como vítima ou ver os outros como monstro da história. Eu peço a ativação de uma nova consciência. Através de minha divina presença, eu sou. Eu ativo agora em mim, cada um sinta o nome de vocês de nascimento, o poder da sabedoria, do discernimento e da luz que ilumina os recônditos da alma, pela energia e sintonia da luz dourada da minha chama trina. Que meus corpos se alinhem nesse momento com essa intenção de clareza e sentimento, pensamento e lucidez interior. À medida que esse alinhamento acontece, a chama dourada da minha chama trina toma conta dos meus corpos e se expande gradativamente numa corrente de luz pura, radiante, pulsante, na energia da sabedoria. A minha consciência física agora é tomada pela luz dourada e pede a conexão e a sabedoria com a sintonia, com a minha hierarquia em mônada de luz e com todos os seres de luz ligados a mim, que vibram fora da barreira e das frequências. Respirem fundo, soltem o ar. Respirem fundo, soltem o ar. Se vocês puderem, nesse momento, podem visualizar pessoas que vocês, no momento, têm a memória, eu não consigo perdoar fulano. Tragam a situação à tela mental de vocês e comecem a imaginar o que essa pessoa fez comigo, que eu não consigo. Até o momento liberar esse perdão. Será que estando eu no lugar dela, eu teria sido melhor ou pior? E mesmo assim, trazendo a consciência de que eu ativo em mim, nesse momento, a compreensão para entender de que, estando na consciência que a pessoa esteve no momento que me causou mal, talvez eu tivesse agido de forma pior do que ela. Toda ação sempre tem uma reação. Talvez eu não consiga ver agora. Talvez
mesmo assim eu não consiga liberar esse perdão. Mas eu escolho, desde esse momento em diante, e em forma retroativa, liberar todas as memórias de dor que eu compartilho com essa pessoa. Me abro a um novo começo. Me abro a receber as energias que podem curar todos os meus corpos energéticos, espirituais, emocionais e físicos, a fim de que eu possa evoluir e a fim de que eu possa me curar nesse momento, liberar o meu corpo de alguma célula maligna que possa futuramente ou já esteja atuando como uma doença física. Então eu libero essas memórias de dor que eu compartilho com essa pessoa. E eu sinto muito por todas as vezes que eu ativei cada vez mais isso em mim. Eu sou grata porque nesse momento eu posso olhar para isso de forma amorosa. E eu me amo. E eu também posso amar essa pessoa, porque em mim, nela, habita um Deus em ação. E tudo, desde esse momento em diante, em forma retroativa, e vibrar fora da frequência da luz, fora da frequência do amor. Que volte ao remetente com consciência anexada 10.000 vezes mais em luz, paz, amor e cura, e regeneração planetária. Falo isso em nome da Santíssima Trindade. Está feito, está selado em nome de Deus. Está feito, está selado em nome de Deus. Está feito, está selado em nome de Deus. Respirando, né, gente? A gente voltando. Derrubou até a luz. Não é porque fica muito brilho no rosto. Alguém conseguiu sentir, alguém conseguiu se conectar. Eu sei que às vezes no momento a gente não está conseguindo entrar na energia das palavras. Alguém conseguiu. Eu estou me sentindo mais leve. Não sei vocês como é que estão se sentindo. Quem quiser compartilhar o que foi que... Bel, Sim. China também. Hã? China também. Deixa eu ver aqui. Então, hoje a gente acabou trabalhando um pouquinho da questão aí da consciência, do perdão, e agora a gente vai fazer um mantra da gratidão, né? Hoje vai todo mundo sair turbinado com a frequência maravilhosa Quero que daqui. vocês comentem, quem estiver aqui, comente se conseguiram sentir, se conseguiram acompanhar, porque às vezes você está online, você não está acompanhando, né? Você não está no momento que você pode acompanhar. É. Aí a gente pede para que quem estiver gostando do trabalho, quiser repassar e compartilhar aí com seus familiares e amigos, né? Vocês acreditem que também necessitam desse momento, né? Um pouquinho desse entendimento, né? Esse pequeno decreto que a gente fez agora desse perdão, né, Bel? Ele foi bem singelo, foi bem simples, mas se você se abrir a receber, isso entra de uma forma muito profunda. Isso, inclusive, desperta catarses, né, Bel? Porque jogar para fora toda Isso. aquela toxicidade que estava em todos os teus campos. Pois é, né? Aproveitando o gancho, essa energia baixa, né? Do reclamar, julgar, se comparar, enfim, essas vibrações negativas aí, quando a gente se mantém nela, lembrando que leva a doenças, não é isso? Não só físicas, quanto mentais, espirituais e tudo mais, e energéticas. Eu acredito, né, Bel? Tu sabe que eu tenho uma visão assim eu acredito que toda doença, antes de estar no campo físico, ela primeiro esteve, né? Ou está ainda. É verdade. No campo espiritual, vibracional, emocional, e só depois colapsa no campo físico. Por isso que Exatamente. estar no campo físico é uma oportunidade de pedir perdão e de liberar, né? Exatamente. Antes que chegue no seu físico, você já está trabalhando essa dispensação de energia, né? Dispersar essa energia aí
carregada Muito, né? que está em você. Por isso que é bom fazer as orações diárias, por isso que é bom a gente estar meditando sempre, para fazer essa higiene energética, vamos dizer assim. E, mais uma vez, são as coisas que a gente não vê, mas que têm um impacto na nossa vida, né? Só para quem entrou agora, dá uma olhada nesse vídeo depois, se tem interesse em seguir, né, Bel, fazer uma oração de perdão que a gente fez aqui. Eu sei que está entrando pessoas novas agora, e a gente fez uma oração de perdão, foi bem simples, mas a gente vai aprofundar cada ponto desse depois, a gente promete isso. Só que a gente precisa que vocês compartilhem e participem, né, Bel, deixando comentários, o que é que vocês querem que a gente fale aqui, né? Quais os tipos de oração, quais os tipos de energia que vocês querem que a gente trabalhe, porque a gente está aqui para ser contribuição. Com certeza. Vamos fazer agora a oração o mantra da gratidão, na verdade. Vou botar um pouquinho mais para cá. Apagar aqui a luz também. Vamos nos concentrar. A minha está longe. Só para jogar os olhos. Vamos nos concentrar novamente, elevar os nossos pensamentos, né? Baixar, se acalmar. Mantra da gratidão. Gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou, aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde eu moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma honro meu nome, honro meus compromissos e meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que cruzam meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi a força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amado e abençoado. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesma, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro, que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo e desejo. Gratidão a Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão e assim seja. É uma oração simples, porém muito bonita e muito profunda, né? A gratidão sempre é, né? Na verdade. E a gente esquece de agradecer o corpo que a gente tem, né? Os órgãos que estão aqui dentro da gente funcionando e a gente não vê, mas se eles não funcionassem, a gente não estava andando, falando, vendo, ouvindo, né? Qualquer, como eu sou massoterapeuta, qualquer coisinha que não funciona, principalmente a nível sanguíneo, né? Faz estrago. Tem uma vizinha, Em outros campos, né, Bel? Ainda é mais. tem uma vizinha minha que ela não estava ouvindo muito bem. E ela tinha uma tensão muito grande, né, nessa parte aqui da nuca. E aí eu dei uma massagem nela, ela disse, eu estou ouvindo melhor. Então, para você ver que a contribuição do sangue, né, no funcionamento mesmo dos nossos órgãos, né, e sentidos e tudo mais, que a gente jamais vai imaginar que é por falta de sangue que o ouvido não está funcionando, né? Da vida, Então, né, Bel? Bloqueou o fluxo da vida naquele ponto. essa falta de cuidado que a gente tem com a gente, de estar, quando a gente come qualquer coisa de qualquer jeito,
e a gente só quer colocar a comida para dentro e não pensa como é que o nosso corpo vai fazer, que sacrifício para poder digerir aquela alimentação, né? Quanto mais natural, quanto mais comida de verdade, que o corpo entenda que é comida, mais fácil a digestão, né? A comida boa para o nosso organismo não é aquela que fica 4, 5 horas, 6 horas dentro da gente, como é a carne, né? O caso da carne e comidas mais pesadas, enfim. Não estou dizendo aqui que não comam carne, mas estou dizendo que à medida do possível que puder ter um Diminuir a frequência, né, tempo Bel? maior, né? Para poder estar se alimentando, né, dessas coisas pesadas, é melhor para o corpo conseguir se desintoxicar, para ele voltar para o ritmo dele normal. Porque quando a gente come sempre coisas ruins, sempre coisas pesadas, sempre, então o corpo vai começar a ficar cansado, porque ele tem que manter um pH, ele tem que manter a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura, a quantidade. Então, quando tá tudo regular, vamos dizer assim, tá tudo funcionando bem. Quando não tá tão regular, ele vai deixar de fazer alguma coisa para trabalhar no que é mais vital, né? Então, aí é quando a gente vai as coisas mais supérfluas para ele, que tipo assim, cabelo não é uma coisa que se não tiver funcionando, você vai morrer. Então, o cabelo cai, Mas as fica branco, pessoas morrem pelo cabelo. né? Então, a pele, né? Então, mesmo, você não vai morrer porque começa a criar ferida, né? Enfim, ou fica descamando. Isso são sinais de que o seu corpo está começando a gritar, dizendo que não estou aguentando, né? Muita dor de cabeça, muita tontura. Então, esses sintomas repetitivos, ele já tá dando sinal que, né? Pensa um pouquinho em mim, chore por mim, liga para mim. Hum. Ô, Bel, eu senti agora de falar uma coisa. Fale. A gente pode fazer também, apesar que a gente vai fazer isso mesmo, que eu sei. Eu tenho um canal, um vídeo, eu acho que tu já viu, né, uma meditação sobre o alimento, né, para agradecer o corpo pelo alimento. Eu acho que mais ou menos é porque aquele material eu puxei do curso lá da Hotmart, coloquei no YouTube. Mas a gente pode fazer depois uma ativação de água, né? Uma ativação Uhum, água fluida, né? Porque sim. eu peguei água, eu já tomei acho que uns 2 litros aqui. Aí eu tô lembrando disso, para a gente fazer uma ativação, porque as Oi? palavras que a gente vai lá e joga na água, elas têm um poder assim sobrenatural, né? Eu fiz uma live aí, acho que 1 ou 2 anos atrás, com a mesa de mandalas para ativação de água, e teve algumas pessoas que falaram para mim de verdade, né? Que sabe que eu não brinco, eu sou doida assim, mas eu não brinco com isso. E falaram assim para mim, Virginia, aquela live me salvou de tal dor, disso, disso, daquilo, porque eu realmente me abri a receber. E a gente ativou frequências de luz de cura, né? Tanto a nível energético, nos campos energéticos, até emocionais, mentais, físicos, Uhum. e tem uma diferença muito grande. A gente pode trazer isso também. Aí vocês deixem aí, se vocês querem também a ativação dessas águas. Vou mandá-las, tá? Pois é. É o que torna o assunto polêmico, né? Essa coisa de dar certo com um, não dar certo com o outro, é a questão justamente de abertura de cada um, de estar proposto, né, a receber essas energias e acreditar que está dando certo. Então vai tudo muito de crença, vai tudo muito de estar aberto realmente, né? Se você está bloqueando, você acaba não recebendo, né? Então a gente tem que aprender. Eu, pelo menos, eu sou daquela que eu não duvido em nada. Eu acredito em tudo. Eu não digo Até que me prove o que é contrário. verdade nem digo que é mentira, mas não deixe de acreditar. Pode ser até me convencer que exista, mas também não vou dizer que não existe, né? Ou que não funcione. Aí a gente tem que aprender a ter esse olhar aí também de curiosidade. Não é a gente sabe um pedaço da história, não se aprofunda, não estuda, não procura saber e já cria um pré-conceito a respeito de tal assunto, né? A gente Verdade. tá com um conceito pré-concebido de uma coisa que a gente não conhece nada. Porque a Então, gente olhar o preconceito é um pré-conceito, ou seja, né?
Então Só ouvir vamos as palavras, a gente já entende que não tem sentido. entender um pouquinho para depois você ter a sua análise crítica, você ter sua opinião própria ou ter alguma vivência para poder dizer que não presta, que não funcionou, e às vezes funciona, não funcionou para você, mas para outra pessoa funcionou, ou funcionou para você e para outra não funcionou. Por isso a gente precisa compartilhar tudo que a gente encontrar que diz que isso aqui é uma contribuição para você, que é o que a gente está fazendo, né, Bel? Então, se vocês puderem deixar comentários, vocês deixem, né, sobre temas que vocês querem que a gente possa abordar aqui. A gente vai sempre estar falando sobre. Cura é uma palavra que é polêmica falar, né? Eu não me importo com isso, tanto é que o nome do canal é Universo de Curas, porque quando eu falo Universo de Curas, quer dizer que existem infinitas possibilidades para a gente acessar pequenas curas que juntas colapsam a cura. E a cura, na verdade, é um despertar de uma consciência para entender tudo isso, né, Bel? Então, a gente sempre vai estar falando aqui sobre curas, vamos dizer assim, energéticas, espirituais, emocionais, físicas, né, Bel? E os temas vão por aí. E despertar de consciência, que tudo isso tem a ver com o despertar da consciência. Lá na frente vai vir uns temas assim bem. É um dos focos principais do despertar da consciência, né? Deixar uma sementinha aí em vocês para que vocês consigam expandir, né? Que vocês tenham a curiosidade de aprender mais um pouquinho por vocês também, assim, vocês busquem, vocês procurem outros canais, né? Outros sites que falem a respeito de algum assunto que vocês acharem interessante. Ah, eu achei interessante a questão da gratidão, queria trabalhar mais a gratidão. Busca saber qual é o significado da gratidão, qual é a profundidade disso tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem procurar a gente aqui no direct, fique à vontade, a gente está Entra aqui. no WhatsApp também, né, Bel, para participar de um grupo. Isso. E, e quem quiser participar do grupo do WhatsApp, coloca o nome e o telefone aqui no direct para a gente acrescentar, adicionar lá no grupo, tá certo? A gente vai estar alimentando, porque aqui, né, cada canal, cada rede social tem uma forma de ser trabalhada. E aí no WhatsApp fica uma coisa mais dinâmica, né? Aqui não dá pra ficar fazendo a live o dia inteiro. Pois é. Já está, Não é isso? né, Bel, o Eu acho horário da gente, que o tempo né? tá legal já. E também, deixando bem claro também para o pessoal que a gente já tem um canal, de toda forma, que participa, que é o Universo de Curas, que aqui no Instagram está o nome Unicuras, mas existe um canal, né, no YouTube, com o nome Universo de Curas, e outro canal está surgindo aí também, tá, pessoal? A gente vai Depois, preparar o link para lançar. A gente vai depois, preparar esse link. Oi? depois a gente comenta a respeito dele. Eu falo demais. Então, um abraço de luz a cada um de vocês. Gratidão por participarem. Quem chegou aqui agora e não está entendendo muito, dá uma olhada lá nas outras lives, né, Bel, que a gente já fez semana passada. Outras lives e nessa também lá no começo, porque acaba pegando um pedaço, às vezes você está ocupado, não dá para ver agora, mas está gravado aí. Quem quiser acessar e aprender mais um pouquinho, Nosso né? objetivo aqui é ser contribuição, né, minha irmã? Com certeza. Desde ontem. Viu? Então, Muito pessoal, um obrigada. abraço de luz a cada um de vocês. Uma boa semana para todos. Fala. A gente se atropela. Isso a gente tenta ser organizado aqui, né, Bel? Mas no telefone não fica se atropelando o tempo todo. Ainda bem que existe ainda bem que existe os áudios, né? Aí eu falo uma coisa, aí Bel, antes de ouvir, já está passando outro áudio, e vice-versa. Bel fala uma coisa, antes de ouvir o áudio que ela está mandando, já está mandando outro áudio. Espera ouvir o áudio, criatura. E a gente se atropela, né, Bel, o tempo todo. Mas é assim mesmo. Mas o intuito aqui é o melhor possível. Posso? A gente volta quando, Bel? Quando der, a gente não deixa o dia certo. Vou deixar na expectativa. Se der amanhã a gente tá aqui, se não der depois da manhã, com certeza. Ou então depois de amanhã, mas a gente vai continuar com isso. Né, Bel? Então vocês entrem, compartilhem, comecem a seguir e entrem nos canais também. Um abraço de luz a cada um de vocês. Tchau, minha irmã. Com Deus. Obrigada. Beijo.